boa tarde. O Tribunal Federal da 4ª Região está julgando o recurso do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Nesta ação, Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O dólar opera em alta um dia depois de bater mais um recorde nominal. E a Petrobras anuncia o aumento no litro da gasolina nas refinarias. E ainda, agricultores plantam menos e o preço da banana dispara em todo o Brasil. Uma operação nacional procura homens suspeitos de crimes contra mulheres. Sobe para 27 o número de mortos no pior terremoto em 40 anos na Albânia. Nos Estados Unidos, o problema é uma nevasca que está provocando caos nas estradas e aeroportos. E um problema recorrente, o abandono de animais aqui no Brasil. O Jornal Hoje está começando. Com frequência aqui a gente traz informações sobre operações de combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Hoje a gente abre com uma operação diferente, que combate a violência contra a mulher. Nessa semana, de combate a este tipo de violência. O JH mostrou o que a ONU diz sobre isso, que é uma das violações dos direitos humanos mais devastadoras e persistentes. Policiais estão nas ruas de vários estados cumprindo mandados de prisão contra suspeitos de agressão. A operação para combater a violência contra a mulher acontece em todo o país. Policiais das delegacias especiais de atendimento à mulher estão nas ruas. Os alvos são homens suspeitos de crimes como feminicídio e agressão ou que não cumpriram medidas protetivas. Em Minas Gerais, mais de 50 suspeitos foram presos hoje. O estado teve o maior número de casos de feminicídio no ano passado, segundo o Anuário da Segurança Pública. No Tocantins, são 78 mandados de prisão. Entre janeiro do ano passado e março deste ano, 30 mil mulheres registraram agressões de parceiros. 25 morreram. No último fim de semana, 2 jovens foram mortas em Gurupi, sul do Tocantins. Gabriela Rodrigues Lima, de 27 anos, foi encontrada morta em casa. O principal suspeito era o namorado, que morreu em um acidente de trânsito logo depois. No outro caso, Dianes Maria Silva Marques levou 4 facadas na frente da filha mais nova, uma menina de 4 anos, e dos irmãos. O companheiro dela está foragido. No Rio Grande do Sul, a Operação Marias cumpre 19 mandados de prisão preventiva. No interior, os agentes localizaram uma mulher que estava desaparecida em Santa Rosa. A operação acontece na Semana Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. E em todo o Brasil, os números evidenciam a importância de se denunciar crimes como esses. Nos primeiros 6 meses deste ano, as denúncias de feminicídio mais que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. O Instituto Igarapé, que pesquisa sobre violência, reuniu informações de 17 estados que registraram de 2015 a 2018 mais de 2.000 casos de feminicídio. De janeiro a outubro, 63 mulheres foram vítimas de feminicídio só no Rio de Janeiro, 8 a mais que no mesmo período do ano passado, um aumento de quase 15%. No Rio, as tentativas de feminicídio também subiram nos 10 meses de 2019 em relação a 2018. Esse ano foram 269 tentativas de feminicídio, 10% a mais do que no ano passado. Tem que denunciar, sim, porque não só para que essa mulher se livre desse ciclo abusivo de violência que ela vive, mas também para que essa mulher que vem denunciar está ajudando outras mulheres e esses agressores têm que ser punidos na forma da nossa legislação. Só uma informação aqui, você viu que o Instituto Igarapé reuniu dados entre 2015 e 2018, sobre mais de 2.000 casos de feminicídio no país. 17 estados enviaram informações. O Instituto pediu informações para os outros estados, mas não conseguiu resposta. E uma câmera de segurança vai ajudar a polícia a esclarecer um acidente que acabou em 3 mortes no começo do ano aqui na cidade de São Paulo. Isso pode aumentar uma estatística que já é muito preocupante. Um levantamento da Globo News mostra uma alta de 37% nas prisões por mortes no trânsito nos últimos 2 anos no estado de São Paulo. A imagem da câmera de segurança de um ônibus foi divulgada hoje. O motorista trafega sozinho pela faixa da direita da rodovia dos Bandeirantes. Quando vê um grupo de ciclistas, ele não desvia e provoca o atropelamento.
Elvis Marcioli, Rafael dos Santos Miranda e Keila Blooming morreram. No dia do acidente, 26 de janeiro, a defesa do motorista alegou que havia trânsito e que o pelotão de ciclistas foi para cima do ônibus. A Aleteia fazia parte do grupo. Ainda que houvesse essa possibilidade de estarmos na pista e o ônibus vir, a ninguém é dado passar em cima de ninguém. O ônibus tinha o dever de reduzir, de tentar desviar. O caso ainda está em investigação e foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A defesa do motorista disse que vai provar que houve uma falha no sistema de segurança dos ciclistas. Entre janeiro e setembro deste ano, 173 motoristas foram presos por mortes no trânsito no estado de São Paulo. É um aumento de 37% nos últimos 2 anos. Desde o início do ano, 300 mil motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro no estado. Mais de 33 mil foram autuados por se recusarem a fazer o teste ou por dirigirem embriagados. Ontem, a Justiça condenou Marcelo Malvio Alves de Lima a 6 anos de prisão em regime semiaberto pela morte da advogada Carolina Menezes Sintra Santos. No dia 9 de julho de 2011, num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, Marcelo dirigia um Porsche que, segundo a perícia, estava a 116 km por hora numa rua com velocidade máxima de 60. Ele bateu no carro de Carolina, que havia avançado o sinal vermelho. Ela tinha 28 anos. Os dois haviam bebido. O empresário recorreu da sentença e vai aguardar em liberdade. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a punição de crimes de trânsito é rara no Brasil e a impunidade incentiva a imprudência. Se nós tivéssemos uma punição, uma fiscalização e uma punição severa, nós teríamos mexido com a pessoa, sacudido a cabeça de toda a sociedade e, logicamente, um comportamento diferente com relação ao trânsito. Agora você vai ouvir a declaração dada por um promotor de justiça numa palestra no Pará para estudantes de direito. Em resumo, ele disse que índios são preguiçosos e, por isso, negros foram escravizados. Veja os detalhes na reportagem. A gravação foi feita no Ministério Público do Pará, durante uma palestra para estudantes de direito. Eu não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com o quilombola. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro. Nenhum de nós aqui, se você for ver sua família há 200 anos atrás, tenho certeza, nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para ser escravizado aqui no Brasil. E não esqueçam, você deve ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar para os portugueses. O índio preferia morrer. E foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África para vir substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. O procurador, que também exerce a função de ouvidor-geral do Ministério Público, não quis gravar entrevista. Em nota, disse que o áudio foi divulgado fora de contexto e que defende que todos são iguais perante a lei. Mas as declarações repercutiram mal e as reações foram imediatas. Ele ofendeu a população negra e a população indígena ao mesmo tempo, praticamente. E se ele não sabe que isso é crime, imagina os outros, ele é um ouvidor. Uma vez que a gente não pode mais aceitar, no ano de 2019, esse tipo de pensamento preconceituoso que nós vemos em tese, né, a partir do momento em que analisamos parte desse áudio, é a possibilidade de um crime de racismo. O Ministério Público do Estado também se manifestou em nota, dizendo que repudia o teor do áudio do procurador que circula nas redes sociais e reafirma que não compactua com qualquer ato de preconceito ou discriminação contra grupos vulneráveis da sociedade. Este historiador disse que o discurso do procurador reforça o racismo e retira a importância de negros, índios e quilombolas para a formação da sociedade brasileira. Quando você chama um índio de preguiçoso e quando você coloca o negro para suprir essa necessidade aqui, você invisibiliza toda a tradição afro-brasileira, indígena, presente na sociedade da Amazônia e na sociedade brasileira. A Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo vão investigar se houve excesso numa ação policial
na zona norte da capital paulista. O caso foi em outubro, mas só veio à tona depois que as imagens começaram a circular em redes sociais. Um PM usou um skate para bater no tatuador Ataniel Souza, de 24 anos, e na mãe dele, Eliana Barbosa, de 45. Os policiais disseram que foram chamados porque frequentadores de um baile funk bloqueavam uma rua do bairro Brasilândia e que, ao chegar no local, o tatuador atirou objetos no carro da PM. Os policiais foram atrás do rapaz, que fugiu para casa, onde foi agredido junto com a mãe. Os dois foram levados para a delegacia e liberados em seguida. Esse caso foi registrado como desacato e resistência. Vamos falar de uma operação policial em 8 estados, cumprindo aí a polícia mais de 100 mandados de prisão contra acusados de fazer parte de uma organização criminosa. Quem vai ter os detalhes para a gente é o Amorim Neto, em Maceió. Amorim, a maior parte desses mandados é aí de Maceió, de Alagoas, na verdade. Boa tarde. Oi, boa tarde, Maju. Boa tarde para você, para todo mundo. Sim, aqui em Alagoas, e o alvo não é apreender armas e drogas, mas sim isolar líderes responsáveis por torturas e mortes bárbaras, até de integrantes das próprias facções. A maior parte dos 110 mandados de prisão foi cumprida em Alagoas. Só agora de manhã foram 48 presos. A investigação começou em Maceió por causa do alto número de mortes aqui na região metropolitana praticadas pelo Tribunal do Crime. São execuções e casos de tortura, inclusive de membros da própria facção criminosa. Um homem foi morto pelos policiais hoje cedo. Segundo a polícia, ele reagiu e trocou tiro com os policiais, reagiu à prisão, então acabou sendo baleado e morto. Em 7 meses de investigação, a polícia descobriu que as ordens partiam do Mato Grosso do Sul e até de criminosos que já estavam presos. Até o momento, 80 pessoas foram presas em 8 estados: Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Tocantins e Sergipe. Mais de 1.000 policiais, entre civis e militares, participam dessa operação. Maju. Obrigada, Amorim. Você acompanhou aqui no Jornal Hoje o tremor de terra lá em Congonhas, Minas Gerais, região central de Minas Gerais. Pois bem, a Agência Nacional de Mineração disse que as barragens da região não foram afetadas, mas mineradoras vão ter que intensificar aí o monitoramento de 9 barragens. O promotor que acompanha o caso se reuniu com os moradores para explicar o andamento judicial da situação deles. O Ministério Público quer que a comunidade próxima à barragem Casa de Pedra deixe as casas o mais rápido possível e que a mineradora CSN arque com a mudança. Como esse pedido não foi julgado pela Justiça de Congonhas, eu entrei com um agravo, eu entrei com um recurso e esse recurso está para ser julgado no Tribunal de Justiça. As novas regras publicadas pela Agência Nacional de Mineração em agosto deste ano dizem que as instalações no curso d'água da barragem dentro do empreendimento e da zona de autossalvamento deveriam ser retiradas até outubro. Isso vale para instalações da empresa de mineração como refeitórios e oficinas. Se a agência proíbe, e ela fez isso em decorrência daquele refeitório na mina do Feijão, que ficava a 2 quilômetros de distância da barragem, então não pode existir também uma creche e uma escola. A creche e a escola, que também estão próximas da barragem, estão desativadas há 1 ano. Os alunos da escola já estão tendo aulas no prédio provisório, mas as crianças da creche não têm para onde ir. A Rita tem 7 filhos. Os mais velhos agora estudam longe. Os menores estão em casa. Realmente eu saía para trabalhar, mas com eles não tem como não. O tremor de terra aqui na região, na noite de segunda-feira, deixou os moradores ainda mais assustados. A Agência Nacional de Mineração vistoriou algumas barragens aqui da região e constatou que nenhuma delas sofreu qualquer tipo de impacto. Mesmo assim, a agência recomendou às empresas Vale e CSN que intensifiquem o monitoramento das estruturas. A barragem Casa de Pedra, aqui em Congonhas, está localizada a apenas 300 metros de bairros residenciais. De acordo com a ANM, ela tem risco baixo de rompimento, mas um grande potencial de dano, já que em caso de ruptura com colapso total da estrutura, os rejeitos levariam apenas 5 segundos para atingir partes da cidade.
De acordo com a Agência Nacional de Mineração, ainda falta vistoriar 2 barragens em Congonhas, que pertencem à Companhia Siderúrgica Nacional. A fiscalização está marcada para a próxima segunda-feira. Olha só, a Vale diz o seguinte, ela afirmou que vem realizando uma série de ações de monitoramento e de segurança em suas barragens. Em relação à mina fábrica em Ouro Preto, a empresa disse que está fazendo a cada 3 dias sobrevoo com drone pelas barragens Forquilha 1 e Forquilha 3, que estão em nível 3 de alerta daquele plano de ação de emergência das barragens de mineração. A CSN disse que não vai comentar as ações do Ministério Público em relação à retirada dos moradores e à situação da creche que a gente mostrou na reportagem. Mas a assessoria de imprensa da CSN informou que as barragens do complexo Casa de Pedra seguem sendo monitoradas e que a companhia utiliza instrumentos capazes de detectar antecipadamente eventuais riscos. Vamos falar do terremoto na Albânia, porque subiu para 27 o número de mortos no pior terremoto daquele país, lá dos últimos 40 anos. Desde ontem, a terra continua a tremer nessa região, com os chamados tremores secundários. Eles são comuns aí depois de um terremoto forte. Com a destruição provocada ontem, muita gente não tem para onde ir. Uma noite em tendas montadas pelo Exército. Milhares de albaneses que tiveram suas casas destruídas ou danificadas pelo terremoto receberam um abrigo do lado de fora dos estádios de futebol. A maior parte das mortes e danos estruturais ocorreu em Durrës, cidade portuária do Adriático, a segunda maior da Albânia, e Tumana, uma aldeia a 20 quilômetros de Durrës. Foi decretado estado de emergência por 1 mês nessa região. Equipes de resgate internacionais estão trabalhando na busca de sobreviventes, usando drones, cães e máquinas pesadas para vasculhar os escombros. Um jovem de 19 anos foi retirado dos destroços de um prédio. Ele passou quase 24 horas soterrado e saiu com vida. A Albânia foi atingida por mais de 100 tremores secundários, 2 deles de magnitude superior a 5, depois do terremoto da madrugada de ontem, de força 6,4, que derrubou muitas construções. 3 delas eram hotéis. A terra se agita na região dos Balcãs. Ontem, um abalo sísmico de magnitude 5,4 também atingiu a Bósnia. Não houve relatos de feridos. Esta manhã, no Mar de Creta, na Grécia, foi registrado outro forte terremoto de magnitude 6. Nos Estados Unidos, é uma nevasca que está provocando caos em aeroportos e também nas estradas. E além dessa tempestade, um ciclone deve chegar à costa oeste americana. A gente vai para Nova York falar com o correspondente Tiago Eltz. Tiago, tudo isso justamente em véspera de um dos feriados mais importantes aí do ano no país, para os americanos, né? Ação de Graças. Como é que está o caos? Você está sentindo a situação aí? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Exatamente, o pessoal está em pânico, né? A tempestade começou, atingiu o meio oeste americano. No Colorado nevou 30 centímetros e aí a tempestade veio com ventos fortes também. Caos nos aeroportos, só no aeroporto de Denver, 500 voos foram cancelados e 350 atrasaram. No estado de Washington e no Oregon, o caos foi nas estradas. Elas congelaram, tinha neve, nevoeiros. Os motoristas chegaram a colocar correntes nos pneus que eles usam aqui para evitar derrapar, mas não adiantou muito não. A gente teve dezenas de acidentes, engavetamentos, carros amontoados no acostamento. E tudo isso parece um cenário de pesadelo para os americanos, porque o dia de Ação de Graças é amanhã. Todo mundo quer passar com a família. Esse é o feriado, não vou dizer o mais importante, mas é o que os americanos mais viajam. Nem no Natal a gente tem um movimento assim. A estimativa é que 55 milhões de americanos vão voar ou pegar a estrada nos próximos dias. Nova York já está quase vazia aqui e para esse pessoal que vai viajar, olha, tá ruim, mas pode piorar. O Oeste está se preparando para esse ciclone que você, Maju, falou. Deve chegar hoje à noite. O Serviço de Meteorologia está chamando essa tempestade de histórica e sem precedentes.
Uau, Thiago. Agora eu venho aqui para o Tempo no Brasil. Boa tarde para você, obrigada. Eliana Marques está chegando por aqui. Eliana, sua trilha sonora aqui da previsão sempre começando com chove chuva forte. Quero saber hoje qual é a previsão de temporal para onde. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, hoje os temporais são um risco aí para grande parte do Brasil. Tem previsão de chuva forte pelas 5 regiões. Em Salvador também, e muita gente já perdeu tudo. 300 famílias tiveram que sair de casa e escolas estão sendo usadas como abrigo. Na capital baiana, Maju, de ontem para cá choveu mais que o dobro do que é normal para o mês todo. Choveu muito. Uau, Eliana. E agora, além de Salvador, qual capital ainda tem que ficar atenta para chuva hoje à tarde, chuva que pode ser forte? Bom, vamos lá por regiões. Então, falando ainda do Nordeste, a chuvarada está prevista lá para a região de Salvador mesmo. Na região Norte, é pegando principalmente Palmas, e no Centro-Oeste, passando pelas 4 capitais, mas é em Mato Grosso do Sul que está a pior condição de tempo hoje no centro-oeste do país. Campo Grande tem previsão de 40 milímetros de chuva, é bastante chuva, 40 milímetros de chuva também aqui em São Paulo e vai esfriar até a noite. No Rio de Janeiro, uma quantidade menor, olha, 20 milímetros, mas tem risco de temporal também e a chuva engrossa no Rio amanhã, Maju. 40 milímetros, bastante chuva aqui para São Paulo. Você falou ontem sobre chuva pesada lá no sul. Eu queria saber como é que fica a situação hoje. Olha, hoje ainda tem previsão de tempo fechado, muito chuvoso na maior parte da região sul. Previsão de grandes volumes de chuva aqui no Paraná, em Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul. As capitais não escapam dessa chuvarada e as temperaturas ficam amenas. Já nas áreas próximas da fronteira com Uruguai e Argentina, para de chover hoje. É onde fica a Uruguaiana, que você está vendo agora, com sol, sem chuva, máxima de 26 graus em Uruguaiana. Maju? Eu quero continuação aí desse momento, lá vem o sol, Beatles, Lulu Santos. Conta pra gente onde mais vai ter tempo firme hoje. Vamos lá, então. Tempo firme no Amapá, também no norte do Pará, no litoral nordestino aqui, entre o Maranhão e Pernambuco e no sudeste, começando aqui no sul da Bahia, ainda lá no nordeste, e vindo aqui para o sudeste, pegando o leste de Minas, até a região dos lagos no Rio de Janeiro. Vitória e Belo Horizonte também estão na área de sol hoje. A gente vai colocar BH na tela, com máxima de 29 graus. Em Vitória, imagens ao vivo, também calor de até 31 graus hoje. Só que, olha, a partir de amanhã volta a chover bastante em Belo Horizonte e em Vitória a chuvarada está prevista com mais intensidade de novo a partir de sexta-feira, Maju. E aqui em São Paulo? Bom, aqui em São Paulo nós temos chuva e frio começando hoje. Amanhã a chuva e o frio se intensificam. Sexta-feira a chuva diminui, mas o frio ainda continua. Agora, fim de semana, volta a esquentar e aí a chuva fica mais esparsa. A gangorra da primavera, Eliana Marques. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, Maju. O corpo do apresentador Gugu Liberato vai ser transportado para o Brasil hoje à noite num voo comercial de Orlando até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os parentes do apresentador viajam neste mesmo avião. O velório deve ser aberto ao público amanhã, por volta de meio-dia, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na sexta-feira de manhã, o corpo vai seguir em carro dos bombeiros para o cemitério Getsemane, na zona sul de São Paulo, onde será sepultado no jazigo da família. Gugu Liberato morreu na sexta-feira em Orlando. Ele teve uma hemorragia grave no cérebro depois de cair de uma altura de 4 metros na casa dele. O julgamento sobre a autorização do compartilhamento de dados bancários e fiscais sigilosos com órgão de investigação sem aquela autorização da Justiça vai ser retomado daqui a pouco em Brasília. Repórter Camila Bonfim tem as informações. Camila, boa tarde, é com você. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Há várias perguntas sem respostas e é justamente o que esse julgamento vai tentar fechar, essas pontas. Ou seja, Maju, saber se os relatórios de inteligência financeira podem ou não ser compartilhados com órgãos de investigação sem autorização da Justiça, como já acontecia desde julho. Caso haja uma decisão diferente, qual vai ser a limitação, qual dado pode, qual dado não pode. E mais, se isso pode valer somente para relatórios da Receita ou também do antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira. 2 ministros já votaram, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
Em julho, o ministro Dias Toffoli deu uma decisão provisória, suspendeu todas as investigações que tinham como base dados detalhados do antigo COAF, do Banco Central e da Receita. E o argumento foi que era preciso estabelecer um limite entre a troca de informações e o que poderia ser quebra de sigilo. Por causa disso, por causa dessa decisão, segundo o Ministério Público Federal, 935 processos estão paralisados. Entre essas investigações, a de Flávio Bolsonaro, que era alvo de uma apuração do Ministério Público do Rio e justamente com base num relatório do antigo COAF. Mas há também, Maju, processos da Lava Jato do Rio que estão paralisados por causa dessa decisão. Todos os olhos estão voltados para esse julgamento porque ele vai ter repercussão geral. Isso quer dizer que vai ser a regra que vai valer daqui para frente. A regra sobre o que pode e o que não pode ser compartilhado com investigadores em termos de relatórios de inteligência financeira. Maju. Obrigada, Camila. Vamos falar sobre o caso Marielle. Andréa Sadi está entrando aqui na área, vai conversar com a gente, porque é o seguinte, Andréa, tudo bem? Boa tarde. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro foi lá bater a porta dos ministros do STJ para pedir que o caso fique no Estado e não vá lá para as instâncias federais, não seja federalizado, é isso? É isso, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. É mais um movimento daquele grupo que não quer, de fato, o deslocamento dessas investigações do Rio para Brasília. Ontem, integrantes do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro estiveram no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, para conversar com alguns ministros, para pedir que essa investigação não seja transferida. Eles mostraram os avanços, Maju, nessas investigações e pediram, portanto, que quando eles forem julgar, os ministros forem discutir e decidir sobre isso, que eles mantenham lá no Rio de Janeiro. Lembrando, para quem está assistindo a gente, que esse pedido foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, pela Raquel Dodge, que é antecessora de Augusto Aras, mas Aras, que é o atual PGR, ele concorda com esse pedido para deslocar a competência. E lembrando aqui também que você trouxe antecipadamente que a família de Marielle também pediu para que o caso não seja deslocado da instância estadual para a federal. É isso, Maju, perfeito. Boa lembrança. Inclusive, na semana passada, os familiares de Marielle Franco enviaram uma carta para alguns ministros do STJ. Entre esses ministros, a relatora do caso, que é a ministra Laurita Vaz, pedindo exatamente para que essa transferência não ocorra. Eles avaliam que isso seria um retrocesso lamentável, nas palavras, nessas cartas que a gente contou aqui. Lembrando, Maju, aquela pergunta, mas quando vai acontecer esse julgamento? A gente já toca de ouvido. Não, aqui eu olhei para você, você fala no olhar. Eu estava até apurando isso ontem com alguns ministros do STJ, integrantes do Judiciário. Eles precisam decidir isso, Maju, nessa semana ou na próxima, porque tem o recesso do Judiciário. É ali na semana, no meio de dezembro, ali na semana do dia 15. Então, eles precisam decidir se esse pedido da PGR vai ser julgado neste ano ou se vai ficar para 2020. Então, essa é uma decisão do STJ para ver se federaliza ou não, se sai da instância estadual e vai para a federal. Lá. Tá bom, vamos acompanhar. Obrigada, Sadi. O Profissão Repórter de hoje embarca na aventura dos flamenguistas rumo a Lima, no Peru. O Profissão Repórter acompanhou essa aventura desde o início. Pegamos, nós cruzamos a cordilheira, cara. A cordilheira destruiu com a gente, cara. Pela estrada, por 4 países, nos 5.000 quilômetros até o Peru. Vocês estão sabendo que a estrada está bloqueada aqui pelos chilenos? Vamos bloqueá-la agora! Vamos desbloqueá-la agora! Bora! Vimos de perto o desespero dos argentinos. E a explosão de alegria nos morros do Rio de Janeiro. Hoje, depois do futebol, no Profissão Repórter. Ainda hoje, o dólar segue em alta um dia depois de renovar o recorde nominal histórico. A Petrobras anuncia o aumento no preço da gasolina nas refinarias. E a seguir, o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Até já. O Tribunal Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, está julgando hoje o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Lembrando que essa foi a 2ª condenação do ex-presidente, essa sentença que saiu em fevereiro deste ano, e esse processo aí envolve outros 10
réus. Quem acompanha esse julgamento lá é o Léo Sabala Júnior, que conta pra gente, dar um resumo do que aconteceu nessa manhã. Boa tarde, Léo. Olá, Maju. Muito boa tarde. Por enquanto, não tem uma definição total desses recursos. A sessão aqui, o julgamento foi para o intervalo, 12h40, os desembargadores fizeram uma pausa e estão prometendo voltar daqui a pouquinho, a partir das 2h. O julgamento começou às 9h da manhã, com a leitura do relatório pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. Depois, na manifestação do Ministério Público Federal, o procurador Maurício Gerum pediu aumento da pena de Lula e, em seguida, falaram os advogados das defesas. O primeiro a falar foi Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente. E também falaram os advogados de Roberto Teixeira, Fernando Bittar e José Carlos Bunlai, todos envolvidos no processo de Atibaia. Um pouquinho antes aqui desse recesso, o desembargador João Pedro Gebran Neto votou contra o pedido de anulação da condenação e também de todo o processo. A sessão está voltando agora, os desembargadores estão retornando e antes da gente retornar por aqui, a gente acompanha agora na reportagem os detalhes desse processo que está sendo julgado aqui em Porto Alegre. No dia 6 de fevereiro deste ano, o ex-presidente Lula foi condenado pela juíza substituta da Lava Jato, Gabriela Hart, a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, o ex-presidente Lula recebeu R$870 mil em propina da OAS e da Odebrecht, por meio da reforma e decoração no sítio Santa Bárbara, que o ex-presidente frequentava com a família. As obras começaram no fim do segundo mandato de Lula, em 2010. A juíza Gabriela Hart afirmou que Lula recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente, de quem se exige um comportamento exemplar enquanto o maior mandatário da República. Para o Ministério Público, o ex-presidente ajudou as empreiteiras a manter nos cargos os ex-executivos da Petrobras, que comandaram boa parte dos esquemas fraudulentos descobertos pela Lava Jato. A sentença ainda considerou que o sítio não está em nome de Lula, mas ficou provado que a família dele era frequentadora assídua, utilizava a propriedade como se fosse dona e que não havia como contestar que as reformas e os objetos encontrados no local durante as investigações atendiam aos interesses do ex-presidente e da família dele. São outros 10 réus no processo. A defesa de Lula nega todas as acusações e apresentou recurso junto ao TRF4 pedindo absolvição de Lula ou a anulação total do processo, alegando que houve cerceamento de defesa. Os advogados questionam também a competência e a imparcialidade dos procuradores, dos juízes e da Justiça Federal em Curitiba, no caso. E também pediram que o processo volte à primeira instância, considerando que o Supremo votou a favor de que as alegações finais de réus delatados sejam apresentadas depois das alegações dos delatores. Já o Ministério Público Federal pediu aumento da pena. Essa foi a segunda condenação de Lula na Lava Jato. Em julho de 2017, ele foi condenado no processo do Triplex do Guarujá. Em janeiro de 2018, a condenação foi confirmada em segunda instância e ele foi preso em abril do ano passado. Lula foi solto no começo do mês, depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após a condenação em segunda instância. Ô, Léo, você atualizou a gente que a sessão recomeçou, há poucos minutos. Eu queria saber se tem previsão desse julgamento terminar ainda hoje. Maju, recomeçou sim a sessão. Há uma previsão de terminar sim ao longo da tarde. Agora o desembargador João Pedro Gebran Neto retomou a leitura do seu voto. Ele vai agora entrar no mérito mesmo, dizer se os réus são ou não são culpados, se a pena vai ser mantida ou se vai ser alterada conforme pediu o Ministério Público Federal. Depois tem os votos dos dois desembargadores, Thompson Flores e Leandro Paulsen. Não tem como prever um horário, viu, Maju? Mas vai se estender aí ao longo da tarde. Com você. Obrigada, Léo. Vamos falar sobre o cadastramento da biometria, o voto com o reconhecimento das impressões digitais? Pois bem, cada cidade tem um prazo para o eleitor fazer esse cadastramento. Só que em muitas delas o prazo está acabando e mais de 20% dos eleitores ainda não fizeram o cadastramento, tem fila em muitos lugares. Você vai ver na reportagem.
As filas dão voltas e mais voltas no prédio onde acontece o cadastramento. Não tem outro jeito, né? Quando finalmente consegue entrar, o eleitor está exausto. Saímos 3h30 da manhã. Neste outro ponto, a disputa é tanta que cadeiras e até manequins estão sendo usados para guardar lugar. Nas últimas 3 semanas, 145 mil eleitores fizeram o cadastramento biométrico em Fortaleza, mas ainda faltam 422 mil. O prazo termina agora, na próxima sexta-feira, e quem não fizer até lá vai ter o título cancelado. Foi o que aconteceu com 3 milhões de brasileiros nas eleições passadas. O processo de biometria já foi concluído no Distrito Federal e em 9 estados. Em todo o Brasil, 76% dos eleitores já cadastraram as digitais. Eleitores com menos de 70 anos que perderem o prazo terão que ir à Justiça Eleitoral até maio de 2020. Se não perdem o direito ao voto, têm o CPF e benefícios sociais cancelados, além de outras restrições. Emissão de passaporte, matrícula em instituição pública de ensino, empréstimos em bancos oficiais ou subsidiados por orçamento público, posse em cargo público. A Justiça Eleitoral esclarece que nem todas as cidades estão obrigadas a fazer o cadastramento para as eleições do ano que vem. Tem que ficar ligado, então na página do JH na internet você confirma se o cadastramento da biometria é obrigatório na sua cidade e também confere o calendário eleitoral. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto da medida provisória que modificou o programa Mais Médicos. O Senado precisa votar até amanhã. Caso contrário, essa MP vai perder a validade. O programa, que agora é chamado de Médicos pelo Brasil, prevê a seleção de profissionais com prova escrita e registro em Conselho Regional de Medicina. A Câmara também aprovou novas regras para o Revalida, que é o exame que valida o diploma de médicos formados no exterior. Pelo texto, universidades públicas e privadas bem avaliadas pelo Ministério da Educação vão poder aplicar o exame. Este projeto também tem que ser aprovado pelo Senado para virar lei. E a seguir, o dólar opera em alta um dia depois de renovar o recorde histórico e a Petrobras anuncia aumento do litro da gasolina nas refinarias. E um problema recorrente no Brasil, o abandono de animais. Até já! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista que está planejando classificar os cartéis de drogas do México como organizações terroristas. Eu vou voltar a falar com o Tiago Eltz para explicar aí o que está por trás dessa mudança de classificação, Tiago. Mas o Trump disse que vai fazer isso por causa das mortes causadas nos Estados Unidos aqui em consequência do tráfico de drogas. O governo americano tem essa lista de grupos terroristas estrangeiros, onde estão, por exemplo, os grupos extremistas islâmicos, que fazem atentados ao redor do mundo. Os Estados Unidos se consideram no direito de atacar esses grupos que eles classificam como terroristas. Então, o que se entende é que o governo poderia atacar os cartéis no México. No começo do mês, o Trump já tinha se oferecido para ajudar o México a varrer os cartéis da face da terra. Isso foi depois que 9 americanos, 3 mulheres e 6 crianças foram fuzilados num carro no norte do México. As autoridades mexicanas acham que foi por engano, disseram que eles podem ter sido confundidos nos confrontos ali entre os traficantes da região. O governo mexicano disse que quer uma reunião rapidamente com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E o presidente Manuel López Obrador disse hoje: cooperação sim, intervenção não. Maju. Obrigada, Tiago. A gente sai lá de Nova York e vem aqui para falar da Colômbia, porque vai entrar no 7º dia de protestos hoje, com a convocação de uma greve geral, que é a segunda greve desde o início das manifestações, aí há uma semana. Vejamos aqui, ontem o presidente Ivan Duque anunciou medidas para conter as manifestações. Repassar para os 20% mais pobres dinheiro de parte de impostos adicionais que são cobrados, reduzir a alíquota da contribuição da Previdência. Isso não agradou, não. Os protestos continuaram ontem à noite. Colombianos protestam contra planos econômicos do governo, também contra as táticas para a polícia ir parar com as manifestações. Sábado, um manifestante de 18 anos foi atingido, morreu na segunda e virou símbolo. Pelo menos 4 pessoas morreram desde o começo desses protestos.
Na França, o protesto é de produtores rurais. Mais de 20 mil agricultores foram para Paris com tratores. Eles partiram de vários pontos da França desde ontem e hoje de manhã bloquearam parte da Avenida Champs-Élysées, jogaram feno aí no chão. E o que eles querem? Produtores querem pressionar por melhores preços para os produtos no momento em que começam aí as negociações com grandes redes de distribuição para fixar os preços do ano que vem. Eles também protestam contra políticas do governo, como acordos internacionais de livre comércio que consideram ruins para o agronegócio local. E um dia depois de bater uma marca histórica, o dólar voltou a operar em alta hoje. Ontem, a moeda americana fechou a R$ 4,24. Hoje, o Banco Central fez mais um leilão extraordinário para tentar conter aí a subida. Mas a alta continua. No momento, a cotação do dólar é de R$ 4,26. A Petrobras anunciou hoje um aumento de 4% no preço da gasolina nas refinarias. O valor do diesel permanece inalterado. Foi o segundo reajuste anunciado em menos de 10 dias pela Petrobras, que desde 2016 acompanha o preço do petróleo praticado no mercado internacional, que é cotado em dólar. Importante lembrar que o aumento de hoje vale para o combustível vendido nas refinarias. O valor final que o motorista vai pagar na bomba depende de cada posto. Falando de preço ainda, preço de banana, gente, é coisa do passado. Hoje banana está valendo ouro, tem aumento de 50% em algumas áreas do país e a nossa reportagem vai explicar porque a banana está tão cara. Preço de banana? Aqui está um preço de ouro. Eu achei um absurdo, porque é R$8 uma dúzia. Espantada com o preço. A banana prata que chega ao Rio vem principalmente de Minas Gerais. O estado é o maior produtor nacional, mas o clima não colaborou para a produção. E foi justamente em Minas que a fruta ficou mais cara nos últimos 12 meses. O preço da banana prata subiu 50% em Belo Horizonte. Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo também sentiram a alta. Outro motivo foi o aumento do dólar, que fez subir o preço dos insumos. Devido a que é o agrotóxico, aumentou, é tudo em dólar que a gente tem que pagar, o adubo, é tudo em dólar. Enquanto o dólar não abaixar, nós temos que aumentar por causa disso. Em todo o Brasil, a fruta aumentou em média 18%, 7 vezes mais que a inflação do período. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, diz que essa alta se deve principalmente à redução da área plantada no país. Tivemos uma redução da área plantada em razão dos menores preços recebidos pelos produtores em 2018. Além disso, tivemos um aumento da exportação de banana, que foi da ordem de um aumento de 23% quando comparado com o mesmo período de 2018. Então, tivemos uma redução na oferta interna do produto. Mesmo cara, a fruta não costuma faltar na mesa do brasileiro. Em feiras da Zona Sul do Rio, nós encontramos a dúzia sendo vendida por até R$ 7. Aí o jeito é pechinchar para tentar levar pelo melhor preço. Para Lília, qualquer desconto está valendo. Depois de muita conversa, de 7, ela conseguiu comprar por R$ 6. Não é nem para dizer que está comprando a preço de banana. Não dá, não. É preço de abacaxi ou chupa essa manga. Muito bom. Olha só, gente, agora a gente conta a história de um faraó que ficou quase largado aí, abandonado. Na verdade, faraó é o nome de um cachorrinho. O vídeo desse cachorro sendo abandonado em Jarinu, no interior aqui de São Paulo, causou revolta. Esse problema aí de abandono de animais é recorrente no Brasil. Veja só a reportagem. Ele já ganhou até um novo nome, é o Faraó. Está num lar temporário, mas é por pouco tempo. Pelo menos 10 pessoas já estão na fila para adotá-lo. As imagens do faraó sendo abandonado numa estrada de terra em Jarinu, interior de São Paulo, causaram comoção na internet. O motorista do carro desce e tenta tirar o animal do porta-malas. 3 passageiros saem e um deles tira o cachorrinho pelo pescoço. O faraó abana o rabo, rodeia o carro sem entender o que está acontecendo. Quando o carro vai embora, ele ainda tenta ir atrás. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança desta casa.
Os donos da casa não quiseram gravar entrevista, mas contaram que as câmeras foram instaladas justamente para flagrar o abandono de animais e poder denunciar. O crime é tão comum por aqui que eles até construíram essa casinha e também abastecem um pote com água todos os dias para que pelo menos eles não sintam sede até serem resgatados. Segundo o Instituto Pet Brasil, quase 2.700.000 cães estão em condição de vulnerabilidade no país, vivem nas ruas. Abandonar animais é crime no Brasil. O grupo que deixou o Faraó sozinho já foi identificado. Assim que for esclarecido, essa pessoa vai responder por esse crime ambiental que pode pegar uma pena de 3 meses a 1 ano de reclusão. É isso, é crime ambiental com a imagem do Faraó resgatado. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo hoje, às 7:55 da noite, horário de Brasília. Fique agora com o Se Joga. Boa tarde, até amanhã.